VM Quiz número 19. 25 perguntas de conhecimentos gerais. Faça sua inscrição no canal e compartilhe este vídeo. Pergunta número 1. O aparecimento da escrita ocorreu 4.000 anos depois de Cristo, no tempo de Cristo, 4.000 anos antes de Cristo ou 12.000 anos antes de Cristo? Resposta: 4.000 anos antes de Cristo. O período anterior à escrita é conhecido como pré-história. Pergunta número 2. Oslo é a capital da Finlândia, da Dinamarca, da Noruega ou da Suíça? Resposta: Oslo é a capital da Noruega. A terra do bacalhau e dos vikings fica ao norte da Europa. Pergunta número 3. O filme Eduardo Mãos de Tesoura foi protagonizado por Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, John Travolta ou Nicolas Cage? Resposta: Johnny Depp. Johnny Depp atuou em muitos filmes, entre eles Piratas do Caribe, A Hora do Pesadelo e Alice no País das Maravilhas. Pergunta número 4. Qual destes livros não é de Machado de Assis? Esaú Jacó, Helena, O Alienista ou Grande Sertão Veredas? Resposta: Grande Sertão Veredas. Grande Sertão Veredas é um romance de Guimarães Rosa. Pergunta número 5. Que presidente começava seus discursos com Trabalhadores do Brasil? Jânio Quadros, João Goulart, Getúlio Vargas ou José Sarney? Resposta: Getúlio Vargas. Getúlio governou o Brasil de 1930 a 1945. Depois voltou a governar de 1951 a 1954, quando, em 24 de agosto, suicidou-se. Pergunta número 6. A que civilização é atribuída a invenção da roda? Fenícia, Celta, Maia ou Suméria? Resposta: Suméria. Além da roda, aos sumérios também é atribuída a invenção da escrita. Pergunta número 7. Uma religião politeísta só adora santos, adora vários deuses, adora somente um deus ou não tem deuses? Resposta: adora vários deuses. No politeísmo, cada deus tem uma finalidade. Deus da agricultura, Deus dos mares, Deus do sol, etc. Pergunta número 8. Alziro Zarur foi o fundador da ABL, ACM, LBV ou USP?
Resposta: LBV, Legião da Boa Vontade. É uma entidade beneficente sem fins econômicos. Pergunta número 9. Segundo pesquisas, os primeiros habitantes do continente americano vieram da Ásia, Europa, Oceania ou África? Resposta: Ásia. Hipótese baseada na semelhança entre nossos índios e os asiáticos. Pergunta número 10. A farra do boi ainda acontece no estado do Maranhão, do Pará, de Santa Catarina ou do Mato Grosso? Resposta: Santa Catarina. Embora proibida por lei em 1998, o evento ainda acontece às escondidas em alguns locais do litoral catarinense. Pergunta número 11. Qual estado brasileiro é banhado pelo rio Capibaribe? Paraná, Ceará, Goiás ou Pernambuco? Resposta: Pernambuco. Seu nome, Capibaribe, de origem tupi, significa Rio das Capivaras. Pergunta número 12. Qual destes é o deus da guerra na mitologia grega? Hermes, Ares, Dionísio ou Poseidon? Resposta: Ares. Na mitologia romana, o deus da guerra é Marte. Pergunta número 13. Qual destes países africanos faz fronteira com o Egito? Líbia, Etiópia, Somália ou Uganda? Resposta: Líbia. Pergunta número 14. Em qual destas edições da Copa do Mundo Dunga foi o técnico? 2002, 2006, 2010 ou 2014? Resposta: 2010. O Brasil foi eliminado nas quartas de final, derrotado pela Holanda. Pergunta número 15. O Rio de Janeiro foi fundado em 1565, no dia 1º de janeiro, fevereiro, março ou abril? Resposta: 1º de março. Foi fundado por Estácio de Sá e seu nome é devido ao engano dos portugueses. Ao chegarem à Baía de Guanabara, eles pensaram que a mesma era a foz de um rio, e isso aconteceu em janeiro. Pergunta número 16. Qual foi o primeiro animal a ser clonado? Macaco, ovelha, rato ou cachorro? Resposta: ovelha. A experiência aconteceu na Escócia em 1996. A ovelha foi chamada de Dolly. Morreu de doença pulmonar 6 anos após.
Pergunta número 17. Qual destes países está situado onde era a região da Mesopotâmia? Iraque, Egito, Sudão ou Etiópia? Resposta: Iraque. Além do Iraque, a região também corresponde aos territórios do Irã e da Jordânia, entre os rios Tigre e Eufrates. Mesopotâmia significa entre rios. Pergunta número 18. A palavra frevo é originária de festa, fervor, ferver ou nenhuma das opções? Resposta: ferver. Recebeu esse nome por ser uma dança de ritmo acelerado. A palavra frevo é uma corruptela de fervo. Pergunta número 19. Sherwood, dos contos de Robin Hood, é um vilarejo, uma floresta, um castelo ou um rio? Resposta: Sherwood é uma floresta. Pergunta número 20. O ProUni é um programa que oferece empregos a formandos, escolas a deficientes, somente cursos de línguas ou bolsas de estudos? Resposta: bolsas de estudos. É um programa que foi criado pelo governo federal em 2004 e oferece bolsas de estudos parciais e integrais em faculdades privadas. Pergunta número 21. Quem foi o primeiro rei de Israel? Roboão, Salomão, Saul ou Davi? Resposta: Saul. Saul foi rei de Israel por volta de 1020 a.C. Pergunta número 22. O estopim da Guerra de Troia na mitologia grega foi a fuga de Helena com Heitor, Aquiles, Menelau ou Paris? Resposta: Paris. Menelau era esposo de Helena. Após anos de luta, os gregos venceram ao usar o famoso cavalo de Troia como estratégia. Pergunta número 23. O CD foi lançado no Brasil nos anos 60, 70, 80 ou 90? O CD foi lançado no Brasil nos anos 80, no mercado mundial em 1982 e no Brasil em 1987. Pergunta número 24. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É um teorema de Einstein, Fibonacci, Pitágoras ou Euclides? Resposta: é um teorema de Pitágoras. Pitágoras foi um filósofo e matemático grego. Pergunta número 25.
Que região atual era habitada pelos fenícios? O Líbano, o Egito, a Grécia ou a Rússia? Resposta: o Líbano. Os fenícios inventaram o alfabeto. Bem, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado e até a próxima semana.